Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico e sempre que trago assuntos polêmicos aqui no canal eu faço questão de lembrar que tudo que eu produzo é apenas e tão somente o meu ponto de vista sobre esses assuntos. E é importante também deixar claro que esta não é uma reflexão sobre política, e sim sobre espiritualidade, e que eu, particularmente, não confio nem no Bolsonaro e nem no Lula. Acho que eu preciso deixar isso claro, porque mesmo falando isso, ainda vão vir pessoas aqui fanatizadas, dizendo, tá apoiando ele, tá apoiando aquele. Não, eu não apoio ninguém. Eu sou uma pessoa muito descrente da política atual, tenho a minha opinião política, tenho a minha visão de mundo, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre espiritualidade. Bem, entendido isso, vamos lá. Eu não acredito que alguém chegue à presidência da República por acaso. Assim como eu não acredito que eu reencarnei na família que reencarnei por acaso. Ou que eu tenha conhecido a minha esposa por acaso, ou que seja por acaso que atualmente eu esteja trabalhando em terreiro. Não, eu acho que tudo isso fazia parte do meu caminho e é por isso que essas coisas se realizaram. Então eu não consigo pensar que alguém chegará à presidência de um país, terá o destino de milhões de pessoas em suas mãos e isso simplesmente será um mero acaso do ponto de vista espiritual. Não acredito nisso. Eu acredito que vários e vários espíritos reencarnam sempre com vários e vários caminhos. Por exemplo, quando Kardec começou as suas obras, ele perguntou ao Espírito da Verdade o que aconteceria se ele não conseguisse cumprir com a sua missão. E o Espírito respondeu, outro melhor preparado te sucederá. Os destinos da humanidade não repousam na cabeça de um só homem. Portanto, à época de Kardec, haviam outros espíritos reencarnados que tinham condições de cumprir aquela tarefa caso ele falhasse. Então eu penso que qualquer candidato com reais chances de se tornar presidente da República se trata de um espírito que foi preparado na espiritualidade para aquilo. Agora, se ao chegar lá ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu no mundo espiritual, se vai ser um bom governante, se vai fazer um governo justo, aí é outra história. Os livros espíritas estão recheados de casos assim, de espíritos que reencarnam trazendo 1000 promessas e chegam aqui, se desviam, fazem tudo errado e depois voltam para o plano espiritual com a consciência ainda mais culpada. Então eu penso que a mesma coisa acontece com os políticos. Acho que muitos deles reencarnam com bons propósitos, boas intenções, mas em algum momento acabam se perdendo, sendo poucos aqueles que permanecem fiéis aos compromissos assumidos até o fim. Então eu não acredito que quem se torna presidente por acaso, independentemente de concordar ou não concordar com a visão ou com as opiniões dele. Para mim, isso é um fato simples e notório. Porém, a gente precisa fazer uma pergunta. Será que a espiritualidade então fica dando indiretinha? Será que a espiritualidade fica nos aconselhando para ir para um lado ou para outro? Eu duvido muito. Se a gente pegar toda a literatura mediúnica nos últimos 150 anos, a gente vai perceber que os espíritos sempre se esquivaram de falar sobre política. Por quê? Porque isso é um assunto humano. É um assunto que interessa a quem está encarnado. Não cabe aos espíritos nos dizer para ir para este ou para aquele lado. Só que, curiosamente, nos últimos anos, a coisa tem se transformado. Um monte de espíritos, através de alguns médiuns, tem dado um monte de pitacos sobre política. Às vezes de forma aberta, às vezes de forma velada. E isso me parece muito estranho, principalmente porque a opinião do espírito coincide sempre com a opinião do médium. Se eu ainda visse médiuns publicando mensagens de espíritos que apoiassem os dois lados do espectro ideológico, eu até falaria, bem, talvez a coisa mudou lá em cima, né? Mas não, a gente só vê um desses lados sendo dito. E, coincidentemente, é o lado que os próprios médiuns abertamente adotam. O próprio Kardec já dizia, quando o médium começa a levantar bandeira em causa própria, a coisa começa a ficar perigosa, né? Então, nos últimos anos, o que tem acontecido é isso.
Desde 2012, 2013 surgiu aquela baboseira da psicografia do Homem do Cavalo Branco, que inicialmente foi atribuída a Sérgio Moro, quando ele era considerado o herói nacional, né? O super-homem da pátria, só que ele acabou caindo do cavalo rapidinho, né? Hoje perdeu boa parte daquela consideração, então o cavalo já passou para o próximo cavaleiro, né? E tem uma legião de pessoas aí que desde 2018 jura de pé junto que aquela psicografia é de Chico Xavier, é do espírito André Luiz e que ela se refere a Bolsonaro. E acredito que daqui uns 20, 30 anos essa psicografia vai estar sendo atribuída a outro candidato e isso vai continuar infinitamente pela incrível necessidade que as pessoas têm de ter os seus heróis particulares. Bem, então fica claro que eu não acredito nem um pouco nessa psicografia, né? Recentemente, eu tenho visto, como mencionei agora há pouco, vários médiuns através das suas redes sociais publicando mensagens ditas espirituais que sempre inclinam, né, aqueles que acompanham a votar num determinado lado da coisa. E a falta de ver mensagens com teor contrário, deixando essa balança equilibrada, me faz suspeitar que é muito mais o dedo do médium do que o dedo do espírito nessas mensagens. Recentemente surgiu, né, uma história na internet que está circulando por vários grupos, várias pessoas já me perguntaram o que eu penso sobre isso, que é aquela história de que Chico Xavier teria se negado a receber Lula. E a intenção é simples, né? Se Chico Xavier se negou a receber Lula, logo não deve ser uma boa pessoa, logo você não deve votar nele. E várias pessoas têm me perguntado isso, né? O que eu penso, se eu acho que isso é verdade. Eu digo, olha, tudo o que eu conheço sobre Chico Xavier não me faz pensar que ele seria o tipo de pessoa que se negaria a receber alguém, quem quer que fosse. Até porque, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver Chico Xavier recebendo Collor. O próprio Collor publicou no perfil dele do Twitter uma foto com Chico Xavier. Então, assim, vocês acham que um é menos flor que se cheira do que outro? Então, fica aí para as nossas reflexões. Mas a questão fundamental, para além de tudo isso, é muito simples. Se Chico Xavier tivesse dito explicitamente, eu não votaria nesse Bolsonaro jamais, eu não votaria no Lula nunca, eu jamais apoiaria o Ciro, ou quem quer que seja, a questão fundamental é, e daí? Por que isso deveria nos influenciar? Nós temos que decidir o nosso voto pela nossa cabeça. Quem vota deve exercer o seu direito de votar conforme a sua consciência. Não porque alguém lhe disse para fazer assim ou para fazer assado. Algumas semanas atrás eu critiquei aqui no canal uma publicação de espíritas de esquerda, né, conclamando ao público espírita para não votar no Bolsonaro e não sei o que. Eu falei, cara, tá parecendo aqueles pastores evangélicos que ficam ali conversando com o rebanho. Vocês têm que fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Cara, eu detesto esse tipo de coisa. Porque eu acredito muito na liberdade individual e na capacidade que cada ser humano tem de exercer a sua liberdade, votar segundo a sua consciência, do jeito que cada um acha que é melhor e pronto. Agora, eu acho que uma possível explicação do porquê que isso acontece esteja lá no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a lei de adoração. A maioria das pessoas, isso é uma opinião real minha, adora ter um líder, adora ter um chefe, adora ter um salvador da pátria. Vira e mexe, as pessoas me perguntam, Léo, você acha que Emmanuel vai fazer alguma grande transformação no Brasil? Pelo fato de ter reencarnado, eu digo, olha, Emmanuel, eu não sei, mas e você? Você está fazendo alguma coisa? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Então a gente fica esperando um salvador que vai vir num cavalo branco ou não, algum grande líder que vai estalar os dedos e fazer uma nova nação, e isso é simplesmente a coisa mais infantil que se pode esperar. Porque a transformação do mundo é a transformação dos indivíduos e não de um único indivíduo. É como esses crentes que ficam falando da volta de Jesus. O que vocês acham que aconteceria se Jesus voltasse? Eu acho que ele seria morto do mesmo jeito, não ia mudar nada. Mas ao invés de trabalharem a si mesmos, buscando serem pessoas melhores, não, ficam aí botando as mãos para o céu, implorando para que Jesus volte para cá. Só se for para ser morto de novo, né? Porque se não ouviram o que ele falou 2000 anos atrás, eu duvido que agora ele seria ouvido. Então, assim, independentemente do que os líderes digam, independentemente do que as figuras religiosas digam, cada um deve decidir por si mesmo. Aliás, recentemente, Divaldo Franco falou abertamente sobre o apoio a Bolsonaro
E aí vários líderes espíritas de esquerda, não, porque é um absurdo, porque é um retrocesso, onde já se viu, meu Deus, que Deus tenha piedade de nós. Meu Pai eterno, Ele é só um ser humano. Ele tem o direito de ter a visão política dele, de votar quem ele quiser. Isso não diminui nada o trabalho que ele faz. Então a gente tem que parar com essa bobagem de adorar os outros, de ter político de estimação, porque toda essa energia que é colocada para fora, ela falta depois para dentro. Então o indivíduo fica adorando Chico Xavier, fica adorando Lula, fica adorando Bolsonaro, parecendo fanático, e esquece que a única vida que realmente lhe importa é a sua própria. E que se ele cuidar muito bem da sua vida, então ele consegue cuidar e ajudar os outros que estão ao seu redor. Mas se ele não fizer isso, é só discurso vazio. Então, enfim, eu encerro essa reflexão dizendo que eu duvido muito que a espiritualidade esteja realmente falando sobre política. Tudo que eu vivencio no terreiro me mostra o justo oposto, né? Que geralmente a espiritualidade não se mete nesses assuntos, deixando aqueles que estão vivos e encarnados a tarefa de decidir sobre os próprios caminhos. Era isso, um abraço, até a próxima.